Feliz sábado a todos. É uma grata alegria partilhar a palavra de Deus nessa manhã de sábado. E nós estamos concluindo uma sequência de estudos. Aliás, nós começamos na quarta-feira uma mini semana de oração de mordomia. Então, no domingo, na quarta-feira o pastor Edson pregou, na quinta-feira o pastor Elvio, na sexta-feira o pastor Paulo Ki, e hoje temos a graça de Deus de estar aqui para partilhar a palavra com vocês. O nosso assunto é, portanto, ligado a essa mini semana de mordomia, mordomia cristã, que é um tema que a igreja recorre constantemente pelo fato de que é uma necessidade que a gente precisa estar sempre tratando, né? Mordomia cristã é, portanto, a nossa administração com Jesus, com Deus. O que eu entendo disso? É o que nós queremos falar hoje. Então vamos falar sobre o princípio por trás do dízimo e das ofertas. Quais são os princípios? Porque uma coisa é você vir aqui à igreja cada sábado e trazer uma oferta, ou levantar na hora que passa a salva, tira a carteira e tira um dinheirinho e coloca ali. Isso é uma coisa. Oferta é uma coisa mais do que essa. Dízimo é uma coisa mais do que essa. Implica em relacionamento pessoal com Cristo, implica em planejamento, implica em vida voltada com propósito para Deus. E é por isso que hoje nós vamos fazer, eu diria assim, um pequeno estudo sobre este assunto. Nós vamos fazer uma breve oração para iniciar esse processo. Se bem que foi feita uma bela oração agora mesmo, né? Vamos apenas reiterar a presença de Deus. Oremos então. Querido Pai, vamos abrir Tua palavra, Senhor. É com muita reverência e humildade que fazemos isso. A Tua palavra é o oráculo sagrado através do qual o Senhor fala conosco e nos orienta. Tem tantas coisas que o Senhor quer nos dizer e nós só não vamos saber porque não abrimos Tua palavra. Mas eu quero implorar, querido, que nesse momento, ao abrir Tua palavra, o Senhor nos fale, que o homem se cale e ouça e possa entender e seguir segundo a Tua graça. Coloco esse assunto em Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O princípio por trás. Nós vamos mais do que falar sobre numerários, etc. Vamos falar sobre princípios. Princípios que farão a grande diferença. Eu acho que eu tirei do ponto aí. Coloque de novo aí, meu amigo. Isso. Ok, agora. Então, qual é o significado do dízimo? Na igreja adventista, nós facilmente somos mais dizimistas do que ofertantes. Concordam comigo ou não? Facilmente somos mais dizimistas que ofertantes. E eu estava dizendo no primeiro culto, quero fazer esse link aqui, a igreja adventista, ela é um milagre. E ela é um milagre que existe única e exclusivamente por causa da fidelidade dos irmãos. Vocês querem destruir a igreja? Não, ninguém quer destruir a igreja. Tem muita gente tentando, mas ninguém consegue. Mas se fosse possível destruir a igreja, só seria através de um sistema. Se você convencesse todos os adventistas a não devolverem dízimo. Se você conseguisse fazer isso, a igreja ruiria desde a conferência geral, divisões, uniões, associações e missões, até a igreja local, ela não conseguiria mais existir. Porque, por incrível que pareça, é uma base, aparentemente, do ponto de vista humano, tão frágil, dízimos e ofertas. Mas é isso que mantém uma estrutura que atende 25 milhões de pessoas ao redor do mundo e que tem escolas e hospitais e tantas instituições salvando e cuidando de pessoas ao redor do planeta, exclusivamente por quê? Porque o Espírito Santo move homens e mulheres, como eu e você, a trazerem para a igreja dízimo e oferta. E o meu dízimo, ele sustenta a obra lá do outro lado do mundo, lá na China, onde tem menos possibilidades, lá na Índia, onde os sofrimentos são enormes, para a igreja na África. É daqui uma parte e um pouquinho de cada lugar do mundo que contribuem para essa realidade. Então esse é um sistema maravilhoso pensado por Deus para sustentar sua igreja nesses últimos tempos. Mas o que está por trás disso? Qual é o significado disso? O resultado eu acabei de falar. Vamos tentar ir um pouco mais lá. Então, o princípio do dízimo, ele foi instituído lá na criação. E talvez alguém me diga assim, na criação? Como assim na criação? Onde é que a Bíblia fala de dízimo pela primeira vez?
provavelmente todo mundo que já leu a Bíblia sabe que a primeira vez que a Bíblia menciona dízimo está lá na história de Abraão, quando Abraão devolve o dízimo, ou paga o dízimo naquele sistema lá, a Melquisedeque. E depois na vida de Jacó é mencionado quando Jacó diz: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Mas e por que na criação? Bem, nós vamos entender que não estamos falando da prática em si, como aconteceu em Israel, mas do princípio relacionado com o dízimo. É isso exatamente que a gente vai precisar entender. O princípio. Quando a gente pensa no princípio, a gente entende melhor. Porque tudo aquilo que Deus criou, belo, puro, maravilhoso, santo, tem sido alvo dos ataques de Satanás a vida inteira. Tudo que Deus criou é alvo dos ataques de Satanás. É por isso que a gente pode pensar, as instituições mais antigas de Deus começam com o casamento. De onde que vem a instituição do casamento? Não é lá do Éden, não é lá do princípio. E existe, porventura, alguma instituição que sofre mais atualmente? Execrada de todas as formas. Hoje em dia, pensar em se casar já parece retrógrado para muita gente. Alguns dizem assim: para que se casar? A gente vive junto, aí se der certo bem, se não, se separa e pronto. O mundo está realmente de mal a pior, com os homens enganando e sendo enganados. Segundo, é o sábado. Existe outra instituição que esteja tão sofrida quanto a questão do sábado? Imaginem vocês que existem várias denominações que ensinam a guarda do sábado, mas isso não é comum. A grande maioria ensina outro tipo de culto e ensinam outro dia de guarda, que não é aquele da Bíblia Sagrada. E aí vem o dízimo. O dízimo é exatamente um dos mais atacados. E a questão é, você deve estar se perguntando: dízimo? Dízimo? Onde é que a Bíblia fala de dízimo no Jardim do Éden? Eu acabei de falar que a primeira menção foi lá em Abraão e depois em Jacó. E por que nós estamos falando sobre dízimo ali? Vamos à Bíblia, então? E aí nós vamos entender melhor. Nós vamos ver, como eu falei, o princípio relacionado com isso, para que a gente possa entender os valores devidos. O princípio. Gênesis capítulo 2, verso 9. Aí depois nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. No verso 9 nós lemos assim: do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvore, agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no verso 16, a gente vai ler de novo e diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, de toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então aqui estava o primeiro pacto, a primeira aliança de Deus com o homem. Era exatamente dizendo a ele o que ele poderia fazer e o que ele poderia desfrutar, e o que estava reservado para Deus. Então essa é a ideia do princípio que nós vamos estudar aqui. Por exemplo, de toda a criação, permitiu que eles comessem de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque essa árvore aqui é que ela vai nos ensinar qual é o princípio sobre lealdade, sobre confiança, sobre servir a Deus. Algumas pessoas pensam que nessa árvore tinha algum elemento misterioso ou secreto, esotérico, sei lá o que porventura contaminasse aquele que comia. Não se trata disso. A árvore era só uma árvore, e alguns até dizem que era uma maçã, nada a ver, mas era o fruto proibido. O fruto proibido. E a questão é, esse fruto, ele era um teste. Ele não era nada mais, nada menos do que um teste. Por isso, para entender melhor, vamos ler o texto da Senhora White, no Espírito de Profecia. Ela diz o seguinte: o Senhor colocou nossos primeiros pais no Jardim do Éden, cercou-os de tudo aquilo que poderia lhe trazer felicidade, e lhes ordenou que o reconhecesse como possuidor de todas as coisas. Então, nesse sentido, Deus se apresenta a ele como o quê? Como Criador, né? Fez crescer do jardim todas as árvores agradáveis à vista e boa para se comer. Então, assim, você vê que ele foi também o mantenedor. Então, agora havia aqui dentre elas, essa árvore, Deus fez uma reserva.
Então, olha, de todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente, mas sobre essa única árvore, disse Deus, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí estava a prova de gratidão e de lealdade. Percebem? Então a árvore em si não tinha nenhum elemento estranho nela. Ela era uma prova apenas de lealdade, uma prova de gratidão. Se Adão e Eva e os habitantes que porventura se somassem ali com o passar do tempo, caso não houvesse pecado, se eles olhassem para aquela árvore como símbolo de gratidão, símbolo de reverência, símbolo de lealdade a Deus, eles saberiam que aquilo estava reservado, porque Deus disse, pode comer de tudo, menos dessa daqui. Então, assim é que a gente vai entender o mistério de Deus. Vejam só, o motivo da queda de Adão e Eva, normalmente tem gente que discute aí o detalhe de como foi que eles foram levados a pecar. Nós sabemos que houve engano, conhecemos bem aquela história. Agora, o motivo da queda não foi primariamente desobediência. Não foi desobediência. Não foi desobedecer por desobedecer. O homem não simplesmente desobedeceu. Existe uma situação mais complexa envolvida nisso, que se lida com desconfiança. Satanás, ele fez exatamente isso. Ele queria provocar em Adão e Eva a desconfiança. É por isso que ele começa a conversar. Não foi isso que Deus disse, de todas as árvores do jardim comerás livremente. E Eva disse, não. Ele disse de todas, mas não dessa do conhecimento do bem e do mal. Aí então, Satanás começou agora a colocar a desconfiança. Ele disse, não, Deus, porque Eva falou, certamente morreríamos se comêssemos dessa árvore. Ele disse, certamente não morrerás. Essa mentira original, ela quis provocar em Eva uma coisa simples, desconfiança. E ele disse, se você comer desse fruto, será como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, ele falou de alguma coisa que estava além do alcance do homem normalmente. Então, provocou uma desconfiança. Será que Deus está me tolhendo de algum privilégio que eu deveria ter? E aí começa a desconfiança. É sempre assim. O projeto do inimigo é tirar de você a confiança. Você guarda o sábado, mas alguém diz assim, mas será que... E simplesmente... Aliás, eu acho que vocês já viram na internet, tem uns vídeos interessantes que o camarada diz a palavra de Deus aqui, aí vem o outro aqui racionalizando, dizendo, não, mas Deus é bondoso, Ele não vai fazer isso assim e tal. Você já viu esses vídeos? Aí então, quando o crente diz assim, sabe que você tem razão? Aí ele pergunta assim, como é o seu nome? A resposta? Satanás. Porque Satanás é isso, ele racionaliza com você para você desconfiar de Deus, para você encontrar uma saidinha para as suas inclinações pecaminosas, etc. Então, é a desconfiança que gera, sabe o quê? Que gera exatamente a desobediência. Se nós mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, nós nunca vamos cair na trama do inimigo. Obrigado. Nunca vamos cair. Então, para que entendamos o princípio, o valor, nós vamos aqui pegar ali a árvore e o dízimo. Vamos fazer essa analogia para você entender a questão de princípio. Qual é o princípio envolvido nessa relação aqui? Então, aqui eu tenho a árvore do conhecimento do bem e do mal e eu tenho o dízimo. Então, aqui eu digo assim, a árvore Deus criou. E o dízimo Deus fez o quê? Ele instituiu. A árvore, ela pertencia a Deus, ela era de Deus. Assim como também o dízimo o quê? Pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Agora, Adão e Eva poderiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Semelhantemente, em relação ao dízimo, podemos dizer que nós podemos nos manter com tudo o que temos, tudo que Deus nos dá. Menos com o quê? Com o dízimo. Vocês percebem o sentido da reserva? O princípio de Deus dar algo e reservar algo? Em todas as coisas é assim. Todas as coisas. A mordomia cristã, nós dizemos que ela está baseada em 4 dimensões. Nós falamos de corpo, tempo, talentos e bens. Mas você pensar bem, o corpo, eu tenho uma responsabilidade de cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. É a reserva de Deus. Eu não posso comer tudo o que eu quero, eu não posso usar o corpo como eu quiser. Eu tenho a reserva que pertence a Deus. No tempo, Deus já separou o sábado e o meu período de devoção e serviço missionário, que estão reservados para Deus também. Nos meus talentos, a minha inteligência, a minha capacidade de ir e de vir, de comprar, de fazer, de cantar, de realizar. Essa inteligência que Deus me deu, eu posso utilizá-la para todas as coisas, mas
eu também tenho que dedicar parte dela e consagrá-la para a obra de Deus. Se eu não fizer isso, eu estarei roubando de Deus o talento, escondendo debaixo da terra e não fazendo uso devido dele. Então, esses talentos Deus coloca em nossa disposição em benefício da causa. É por isso que a gente vê gente cantando lindamente aqui, pessoas pregando ou passando lição na escola sabatina, ou realizando tarefas que estão, às vezes, mais nos bastidores da igreja, mas que são essenciais para que a igreja seja o que ela tem que ser. Então, talentos. E nos tesouros, que é a última parte, corpo, tempo, talentos e bens. A última parte da mordomia cristã é exatamente o tesouro, os bens. Aí eu também tenho uma reserva, porque Deus me deu 90%, aliás, Deus me deu 100% de tudo que eu tenho. E eu preciso entender, cada um de nós precisa entender, e eu sempre repito isso na minha casa, orando nos cultos domésticos com os meus filhos, diz o seguinte, como diz lá no Deuteronômio capítulo 8, diz assim, nunca, nunca, nunca diga, a força do meu braço me deu essa riqueza. Coloque isso no teu coração. Não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, é a graça de Deus operante que lhe dá o que você tem. E digo mais, tudo que eu tenho hoje que você tem, pode desaparecer de uma hora para outra. Nos tempos que a gente vive, mais ainda. Então, o dízimo, ele é um teste, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do mal no Éden era, na verdade, o dízimo daquele tempo. Nós podemos nos manter de tudo que Deus nos dá, menos o dízimo, assim como a gente não podia comer do fruto da árvore. O próximo ponto é assim, não comer do fruto significa reconhecer a Deus como Criador e mantenedor. Então, quando eles não comiam do fruto, reconheciam, confiavam que Deus era Criador e mantenedor. Semelhantemente, em relação ao dízimo, não usar o dízimo significa reconhecer a Deus também como Criador e mantenedor. E é por isso que a gente faz isso. O que nós temos com Deus não é uma sociedade. O que é que Deus me deu? Esse corpo, que não é muito grande aqui, mas é um corpo. Me deu meus talentos, me deu os meus bens, me deu o meu tempo para viver, me deu a inteligência, me deu tudo. Então, tudo vem dele. É por isso que lá no livro de Crônicas diz que da tua mão todamos. Por quê? Porque tudo já veio dele. Agora, Deus poderia fazer. Se isso é uma sociedade entre Deus e o ser humano, se Deus tivesse pedido 50%, ele seria justo, sim ou não? E se ele tivesse pedido 70%, ele seria justo ou não seria? Ele ainda seria justo, mas ele só pediu quanto? 10%. Só 10%. Esse nosso sócio é muito bom, não é? Nos dá tudo e só pede 10%. Então, essa é a questão. É sociedade com Deus. A gente vai entendendo isso. Vamos compreender mais um pouquinho aqui sobre a questão do o que vem primeiro nessa relação com o nosso Deus. É a bênção ou é a obediência? O que tem que vir primeiro na minha vida e na sua? É a bênção ou a obediência? Em relação ao dízimo, principalmente. Vamos entender aqui. Para a obediência vir primeiro, Deus teria que ter dito mais ou menos assim para o homem. Não comam da árvore da ciência do bem e do mal, e darei a vocês comerem livremente de todas as árvores. Primeiro, não coma aquela e darei a vocês aquilo, né? Em outras palavras, Deus estaria dizendo, sejam obedientes e eu os abençoarei. Mais ou menos por aí. No entanto, nós sabemos que não foi isso que Deus disse. Ele disse outra coisa. O que ele falou? Ele disse, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim dela, não comerás. Ou seja, isso significa que Deus primeiro dá a bênção, primeiro todas as árvores do jardim você pode comer, e depois a obediência. Eu não coma dessa. A obediência é uma resposta em reconhecimento e gratidão pela bênção recebida. Ok? Nós não obedecemos para receber, nós recebemos e por isso obedecemos. Essa é a ideia de Deus para nós. Então, as igrejas aí fora falam diferente. Elas pregam uma teoria da prosperidade invertida, que não é bíblica. O que eles digam? Eles dizem assim, olha, tragam os dízimos e ofertas que vocês serão ricamente abençoados. Não é assim que tem? Tem até slogan de igreja, pare de sofrer, venha para cá e não sei o quê, traga aqui. E eles não pedem pouco não, pedem o dízimo, o segundo dízimo, até um trízimo, e aí vai. O que estamos falando aqui? Estamos falando que eu preciso ter o foco correto, a ideia correta sobre por que a gente faz as coisas para Deus. Então entendamos, não comam do fruto da árvore, que a teologia da prosperidade diz assim, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que vocês receberão o fruto
de todas as outras para comerem. Então, primeiro obediência e depois bênção. Não é assim que Deus pensa. Não. Deus pensa diferente. Nós não damos o dízimo para sermos abençoados. Nós devolvemos o dízimo porque já fomos abençoados. Essa é a nossa relação com Deus. Né? É porque eu sou abençoado que eu trago com gratidão e alegria meu dízimo e minha oferta perante o meu Deus. Por quê? Porque esse é o processo. Ele me abençoa e eu obedeço. Mas eu obedeço com gratidão e com alegria e satisfação. Nunca será por outros motivos. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, o dízimo nós devolvemos a Deus, pois não nos pertence, pertence a Ele. Já vimos aquela questão da sociedade, pertence a Ele. E é por isso que a gente não paga, a gente não dá, a gente faz o quê? Devolve. Isso é muito bom ter essa perspectiva, que a gente, como a gente está falando em devolver aquilo que não nos pertence, então a gente compreende exatamente o que é que nós estamos fazendo. Então, ao fazer isso, estamos demonstrando nossa lealdade e nossa gratidão, reconhecendo que Deus é o nosso Criador e é o nosso mantenedor. Ficou bem entendido esse ponto aí? Criador e mantenedor, a resposta que damos é uma resposta de fé. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, a resposta da confiança e a obediência é obediência, confiar permanentemente em Deus e obedecê-lo em tudo. É a resposta que nós damos a Ele por isso. O ato de dizimar é um exercício constante para desenvolvermos nossa confiança plena nele. Então, esse é o projeto de Deus que a gente precisa ter sempre em mente. Então, resumindo aqui o que nós acabamos de dizer, podemos dizer que o dízimo, ele é como a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma reserva que Deus colocou para mim e para você como um teste de fidelidade, um teste de gratidão, exatamente isso. Então, quando eu tenho esse reconhecimento, essa gratidão diante de Deus, que é o meu Criador e que é o meu mantenedor, eu demonstro o quê? Confiança. É isso daí. A confiança, ela está na raiz da palavra fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, quando ele define fé, ele diz assim, a fé, falem comigo aí quem sabe de qual, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que se não veem. Isso é fé. Aí os arautos do rei cantavam já há muito tempo, quem lembra dos arautos do rei diz assim, ter fé é confiar. É isso mesmo, ter fé é confiar, é se entregar, é viver para esse Deus dessa maneira. Então, daí nós chegamos à conclusão de que aquele que entendeu a mensagem do dízimo, ele vai entender também o seguinte, o texto da palavra que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tem uma tradução mais antiga que diz assim, e ele tudo fará. Confia nisso, acreditou nisso, agora vamos entender aqui o porquê das ofertas, né? Já entendemos que o dízimo significa reconhecimento, gratidão, e as ofertas? Onde é que elas se encaixam nesse processo? Vamos entender então esse segundo ponto aqui da nossa relação com Deus, nessa situação aqui. As ofertas, é comum a gente dizer que as ofertas, elas representam nossa gratidão. Mas é gratidão por qual motivo, afinal de contas? Qual é o motivo dessa gratidão? Nós entendemos assim, olha, podemos dizer que os dízimos também representam gratidão, não é verdade? Dízimo também é gratidão. Agora, como vimos, os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão a Deus, por Ele ser o nosso o quê? Criador e o nosso mantenedor. É por isso que nós reconhecemos e somos gratos a Deus através dos dízimos. Mas nós temos um outro detalhe em relação às ofertas. As ofertas representam o nosso reconhecimento e gratidão com base em quê? Por quê? Em que elas estão envolvidas? Então, para entendermos isso e respondermos isso, essa pergunta temos que buscar mais uma vez na Bíblia quando e por que foi instituída essa primeira oferta. Vamos entender esse detalhe aqui e o texto para nós está novamente em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Vamos ler? Nós já lemos, vamos ler agora no enfoque diferente. Versos 16 e 17. Eu leio aqui na minha Bíblia assim. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente o quê? Opa! Certamente morrerá. Bem, então vamos entender aqui. Se eles comessem do fruto da árvore, quando é que eles deveriam morrer? Não é? O que a Bíblia diz mesmo? Vamos verificar? O texto diz assim, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então era para morrer na hora de pecar, certo ou errado? E por que tinham que morrer quando pecassem? Porque o salário do pecado é a morte. Então, considerando isso, vamos entender aqui melhor. Afinal de contas, eles morreram naquele dia? Sim ou não? Eles morreram naquele dia, sim ou não? Vamos entender isso aqui melhor? Acho que não. Porque a gente sabe que eles continuaram vivendo por muito tempo, então é evidente que eles não morreram naquele dia, não é? Se eles não morreram naquele dia, então nós precisamos perguntar mais um pouquinho para a Bíblia, para entender como é que esse negócio vai se encaixar aqui. Porque Deus disse, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Por que eles não morreram? E a pergunta é, então, houve ou não houve morte naquele dia? Houve morte? Vamos entender isso melhor. A Bíblia diz assim, olha, verso 3, verso 8 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Quando Deus chamou, tiveram medo e fugiram. Deus visitava o homem na viração do dia. Todo dia Deus ia bater um papo com o homem no pôr do sol. É por isso que a gente tem que fazer culto. Se não fizer de manhã, pelo amor de Deus, faz pelo menos à tarde. Mas Deus quer ter esse encontro com todos nós. 2 vezes por dia. Mas tem um detalhe interessante. Que quando Deus viu que o homem e a mulher se afastaram, e eles se afastaram, eles disseram por quê? Eles estavam o quê? Na verdade, eles já tinham, depois que perceberam que estavam despidos, né? Porque havia um elo de glória que os envolvia, e eles não percebiam sua nudez, a inocência do casal, etc. Mas na hora em que eles perceberam que estavam nus, eles procuraram folhas a Bíblia fala, de figueira, isso daí. E se vestiram, mas se vestiram de forma paupérrima. Imagina aquelas tanguinhas de Adão e Eva ali, não estava cobrindo nada, não estava resolvendo nada. Deus se preocupa com o que o homem veste, viu? Sempre se preocupou. E se alguém acha que ele não se preocupa com isso hoje, é porque não conhece esse Deus. O que acontece é que naquele mesmo dia, olha o que aconteceu. Diz a Bíblia assim, Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se Deus fez vestimenta de pele para Adão e Eva, o que ele teve que fazer para ter essas vestimentas de pele? Ele teve que sacrificar os animais. Então nós podemos entender que naquele dia, a Bíblia, no dia em que pecares certamente morrerás, sim, eles não morreram. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E se Deus os houvera matado, estaria certo? Sim, estaria, Ele é Deus. E o salário do pecado é a morte, eles desobedeceram. Mas é que Deus, Ele vai além. Se Deus tivesse matado Adão e Eva, Ele teria sido plenamente justo. Sim ou não? Mas Ele teria sido amor? Talvez não. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 20, o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, e eis que elas se renovam o quê? A cada manhã. É a misericórdia de Deus no meio do processo da lei e da fé, da justiça e do amor, que permite que Deus age de uma outra maneira. Então Deus, em vez de matar Adão e Eva, Ele separou cordeiros, e Ele matou os cordeiros em sacrifício, em nome e substituição de Adão e Eva, e fez também vestes para eles. Então, esse é o ponto. Ele falou com eles, no entanto, eles não morreriam. Foi um substituto que morreu no lugar deles. Aí nós já temos o quê? A semente do Evangelho. Desde aí nós já sabemos que é através do processo de substituição que Deus vai separar o homem para si. Então nós vamos entender ali. Salmo 85:10 diz o seguinte: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Fizeram isso em Jesus e o homem foi salvo por causa disso.
o princípio bíblico das ofertas, portanto, ela vai apontar para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então, as ofertas, desde o começo da história, apontam para os sacrifícios e apontam para a obra de Cristo na cruz do Calvário, como Salvador do mundo inteiro. Então, ofertas estão agora ligados à questão de sacrifício. Ali está o Cordeiro de Deus, uma ideia do Cordeiro de Deus. Agora tem um detalhe, em Hebreus 10, versos 3 e 4, nós até vimos isso na lição da Escola Sabatina, é o seguinte: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação dos pecados, todos os anos, porque é impossível, diz Paulo aos Hebreus, que o sangue de touro e bode remova pecado. É impossível que remova. Então, o Cordeiro, ele vai deixar de ter um significado. Tem que ler aqui. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover os pecados. Ora, então, todos aqueles sacrifícios que foram feitos durante séculos, milênios anteriores, desde Adão até o Cristo, 4.000 anos se passaram, e nesse período de tempo, esses sacrifícios serviram de quê? Será que foi totalmente em vão? Se a gente olhar para o livro de Isaías, que a gente leu na lição da Escola Sabatina, nem Deus queria mais suportar aquele sacrifício deles. Por quê? Porque eles fizeram ritualisticamente, perderam o sentido real daquele sacrifício, e então Deus não estava mais aceitando. Mas eles apontavam para um sacrifício que realmente seria o cumprimento de todos os sacrifícios anteriores. E nós sabemos que sacrifício é esse. Nós nos referimos a Cristo Jesus. Então, vejam só, as ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seus pecados e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Olha, as ofertas daquele tempo, com derramamento de sangue e tal, não é uma cena nada bonita. Eu espero que ninguém tenha tido essa oportunidade que vou mencionar aqui. Você já foi, aliás, alguém já foi num centro assim, daqueles lugares, daqueles cultos antigos, africanos e tal, ou não africanos, indígenas brasileiros, que eles fazem sacrifícios? Já viu um bode sendo morto no sacrifício desse, uma galinha preta, sei lá o quê? Ainda bem que não viram, porque é uma cena dantesca, uma coisa horrorosa. Agora imagina, eles estão hoje pervertendo uma coisa que foi ensinada lá no passado, porque foi Deus que ensinou aos israelitas a sacrificarem. E os israelitas, quando viram o sacrifício, também não ficavam felizes. Era uma visão cruel, uma visão ruim, para que eles entendessem a malignidade do pecado. Exatamente para isso. Mas não era só para isso também, porque apontava, por fé, uma confissão de fé no Redentor prometido. Esse é o ponto. Então, o que nós vamos compreender aqui? As ofertas sacrificiais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem 3 coisas importantes. Vamos dizer aqui: uma perpétua lembrança de seu pecado, um reconhecimento de arrependimento do mesmo, e também seria como uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Então, por isso aquelas ofertas eram exercidas. E sempre foi a mesma coisa. Se você vê, por exemplo, na vida dos patriarcas, por exemplo, Abel, ele ofereceu sacrifício e reconhecimento de gratidão pelas bênçãos divinas. Noé, mesma coisa, reconhecimento de gratidão pela proteção nos tempos de catástrofe. E nós temos Abraão, mesma coisa, gratidão pelas promessas do seu território. Isaac, olha lá, Isaac também, gratidão pela descendência dele. Jacó, gratidão pela proteção. Então, as ofertas de sacrifício estavam sempre ligadas à gratidão e reconhecimento de Deus. Moisés, mesma coisa, vitória pelos inimigos deles. Então, sempre eles traziam essas ofertas como gratidão pelo que Deus já tinha feito na vida deles. Sempre, primeiro a bênção e depois a obediência, né? Agora, vamos entender aqui. Assim como os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso Criador e mantenedor, as ofertas representam o nosso reconhecimento e gratidão a Deus em Cristo, porque Cristo é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Percebem aqui as diferenças?
Então, o objetivo é sempre gratidão, é sempre adoração, é sempre reconhecimento, mas por motivos diferentes. Enquanto que o dízimo é pela criação do mundo e por quem eu sou, as ofertas é pelo que o Senhor fez redentivamente. Por isso, nós podemos reconhecer aqui uma coisa interessante. Assim como não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, mas porque já somos abençoados, também, da mesma forma, nós não damos ofertas de gratidão para sermos salvos. Pelo contrário, mas é porque nós já fomos salvos. É porque você reconheceu que todo o mistério que Cristo realizou na cruz, pagando o preço de seus pecados, você, ao entender isso, fica tão grato diante de Deus, que você não tem como não ofertar. É simplesmente uma reação natural da vida. Tendo então feito esse preâmbulo inteiro, vamos fazer agora um resumo disso tudo. Nós vamos comparar agora dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Então nós já vimos que tanto dízimo e ofertas representam gratidão, adoração, entrega pessoal a Deus, pelos motivos diferentes. Enquanto que o dízimo nos lembra de Deus como criador e mantenedor, com base ali no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos já a oferta nos lembrando dele como nosso Salvador e nosso Redentor, com base naquilo que ele realizou por mim e por você na cruz. Em tudo isso nós vamos ver que existe uma palavra que define tudo, é confiança em Deus. Se eu confio verdadeiramente em Deus, eu vou fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E tem um ponto, é que Deus, quando se trata do dízimo, ele definiu que o dízimo deveria ser o quê? 10%. Mas no que diz respeito à oferta, ele não definiu, ele disse, cada qual contribua de acordo com o quê? Com o seu coração. Mas aí é que vem aquela reflexão final. Se eu e você, nós entendemos que Deus pediu 10% dessa sociedade na questão do dízimo, porque Ele é o Criador e Ele é o mantenedor, em relação a ser Ele o nosso Salvador e nosso Redentor, será que Ele pediria menos do que 10%? Só que Ele não obriga ninguém. A Bíblia diz assim, cada um contribua conforme propôs no coração. Deus deixa isso em liberdade para mim, para você e para todo mundo. É por isso que a gente precisa pensar mais sobre o que significa oferta. Porque nós todos somos bons dizimistas, mas nem todos são bons ofertantes. E alguns não planejam suas ofertas, dão só migalhinha. Eu já experimentei dar 2/3 do meu salário para Deus. 2/3. Experimentei. Mas eu experimentei numa circunstância em que eu não precisava tanto de dinheiro. Logo no começo do meu ministério, com 70% do teto que se paga aos pastores, eu peguei um distrito pastoral que era da Luzeiro 23, do Amazonas, indo de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, e ali eu tinha 2 obreiros bíblicos, eu dividia com eles o meu dinheiro. Mas o meu terço era totalmente suficiente para eu viver, não era nenhum sacrifício, então eu conseguia pagar tranquilamente, porque eu não tinha também tantas exigências, eu era solteiro, então gastava muito pouco. Acontece que esse assunto de ter a oferta planejada, eu aprendi de uma forma muito, muito vexatória para mim mesmo. Eu aprendi com um irmão da igreja, e a gente aprende muito com irmãos da igreja na experiência de cada um. Eu gosto muito de ver a vida de pastores, viu? E como foram, Sky e acolá e fizeram tanta coisa, e a Bíblia fala muito da vida de pastores. Aliás, a Bíblia não, os irmãos e os livros da igreja falam muito sobre pastores. Mas eu digo para vocês uma coisa, nos últimos anos eu tenho me impressionado muito mais profundamente com a vida dos irmãos, porque é ali em que a coisa realmente acontece. E ocorreu exatamente que um dia, e eu aprendi desse dia a nunca mais fazer isso, que é olhar o livro da igreja para saber quem está sendo fiel e quem não está sendo fiel. De certa maneira, para o pastor isso é uma obrigação, mas eu tomei a decisão de nunca fazer isso, depois desse evento. E eu olhei ali e encontrei a vida do irmão Emídio. E o irmão Emídio era quem? Ele era um homem simples, e lá atrás da casa dele, ele montou um forno, isso na cidade de Novo Airão, lá no Amazonas, ele montou um forno, e
nesse forno, ele assava pães caseiros que ele vendia, e era disso que ele vivia. Então, por uma vida muito simples, na verdade. Ele já, possivelmente, era o segundo casamento, ele tinha uma senhora mais nova do que ele, e tinha um menino de 12, outro de 13 ou 14, e era um casalzinho. E lá estão vivendo. E quando eu fui analisar o livro do irmão Emídio, eu vi que ele devolvia o dízimo fielmente, mas ele também trazia de oferta para a igreja, sabe quanto? 15%. E aquilo me chocou. Eu digo, não, espera aí, esse irmão é tão pobre, por que ele está fazendo isso? Eu não tinha, veja só, formado em teologia, já no segundo distrito e tal, ainda não tinha entendido a coisa mais básica da relação com Deus, a dinâmica que faz com que homens façam coisas que não são impossíveis para eles. Porque eu fui lá e fui fazer a bendita da visita, cheguei na casa do irmão Emídio, conversei com ele e depois eu falei, irmão Emídio, deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui. Eu estive olhando o livro da igreja e percebi que o irmão devolve 15% de oferta, além do seu dízimo, 25% dos seus bens para a igreja. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor é um homem simples, não precisa fazer tudo isso não, Deus não precisa de tudo isso do senhor não. E eu falei para ele, aqui o senhor já tem, por exemplo, seus filhos, a sua vida para cuidar, Deus vai lhe compreender. Só faltava ele perguntar assim para mim, quem foi que disse isso? Nem vou responder porque vocês já sabem a resposta. O irmão Emídio era um senhor de uns 50, 60 anos, bem forte, não gordo, forte de trabalho, ele era um homem trabalhador. E aí então, ele já estava meio calvo e uma sobrancelha enorme, esbranquiçada, e o irmão Emídio olhou para mim assim, quando ele deu aquele olhar, eu já senti que eu ia levar alguma bordoada. Aí ele levantou aquela sobrancelha mais alta ainda, aí eu digo, agora vem. Ele falou, mas muito bem, o senhor pastor vir na minha casa dizer uma coisa dessa. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz? Ele falou assim, pastor, vem cá, deixa eu dizer uma coisa, a minha casa é realmente uma casa muito simples, a minha vida é realmente uma vida muito simples, mas você sabe de uma coisa, pastor? Está vendo só esses meninos aqui? Eles todos têm a roupinha deles, sempre. E sabe que a barriga deles está sempre cheinha, porque Deus nunca deixou faltar. E sabe de mais uma coisa? Aqui debaixo desse teto, se for necessário um remedinho ou qualquer coisa, nunca faltou, sempre tem. E é exatamente por isso, pastor, que como é que eu não serei grato a esse Deus? Eu não mereço o que Ele me deu, o que Ele fez, me deu uma família nova e me fez uma pessoa totalmente diferente. Eu estou servindo o Seu nome aqui nesse lugar. Como eu não seria grato? Se eu pudesse, eu daria até mais para Ele. E naquele dia eu não sabia onde esconder a minha cara. Porque eu, a despeito de ser pastor, eu não tinha com Deus a experiência que o irmão Emídio tinha. Eu dava 2/3 do meu salário, é verdade, mas eu não precisava de tanto dinheiro. Isso não era apertado para mim, ele era apertado. E ele sabia dar exatamente para Deus o que o coração dele mandava. Isso é o verdadeiro sentido de gratidão, de reconhecimento, de lealdade e de entrega pessoal. Ele tinha em Deus aquela confiança que eu ainda estava desenvolvendo na minha experiência com Cristo. Queridos, é exatamente esse o ponto. Nós precisamos entender que a nossa dinâmica com Deus é maior, muito maior, quando nós nos desprendemos dos nossos próprios interesses e olhamos para Ele como autor e consumador da fé e entregamos nossa vida a Ele completamente. E aí é quando a gente vê que o que nós somos e nós temos não tem interesse mais. Eu me lembro que no futuro, na minha vida espiritual, Deus me deu tanta bênção, bênção de, por exemplo, comprar em Goiânia uma casa por um preço que não tinha nenhum sentido. Quando eu cheguei em Goiânia e precisei morar num lugar, eu tinha 33 mil reais que eu tinha ganho da organização adventista, quando eu passei do nível de obreiro, pago para obreiro voluntário. Nesse momento, eu falei para minha esposa, Rosane, o que você quer? Você quer uma casa ou quer que a gente abra um negócio? O que você quer? Ela falou, com esse dinheiro dá para dar uma entrada numa casa. Eu prefiro que dê entrada numa casa, porque esse negócio de viver de aluguel não está para mim não. Eu digo, opa, então vamos lá, vamos procurar.
E nós nos estabelecemos num setor lá em Goiânia e começamos a procurar. E eu encontrei uma casa ou outra que ela não gostou, mas ela encontrou uma que ela gostou. E aí, quando nós chegamos lá, para minha surpresa, imagina, o dono da casa que estava querendo vender, ele disse assim, qual é o preço da casa? Eu imaginava que era uns 200 mil. Ele falou, 38 mil. Eu disse, não é possível? Essa casa é muito boa, ela tem 450 metros de terreno, e a casa já tem pelo menos uns 130, 150 metros construído. Uma casa muito boa, na verdade, minha esposa gostou dela. Eu digo, mas você tem certeza que é esse preço mesmo? Me desculpa, amigo, mas está barato demais. E aí dizem assim que quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Então, fiquei preocupado. Ele falou, não, é o seguinte, eu estou precisando ir para a Inglaterra e eu preciso de dinheiro rápido. Se eu for vender caro, ninguém vai me comprar. Então, é a sua oportunidade. É 38 mil reais. Você quer ou não quer? E eu comprei uma casa que hoje vale mais de 500 mil por 38 mil reais. Eu digo, meu Deus, por que o senhor está cuidando de mim dessa forma? Sabe, é exatamente isso. Eu experimentei Deus de várias maneiras. Em Goiânia, como eu não estava ligado à organização adventista, eu tive que passar uns 7 anos bem difíceis, depois que eu já estava na minha casa, etc., que Deus me deu. E às vezes eu orava a Deus, Senhor, quanto tempo, Senhor, eu vou ficar com tão pouco recurso? Teve tempo que a minha esposa, trabalhando, ganhou mais do que eu. Eu digo, ganha menos do que a mulher é um problema, não quero isso para a minha vida. E aí acontece que, finalmente, ocorreu uma coisa diferente. Jesus começou a abrir as portas. Uma coisa é certa, todavia, eu nunca deixei de devolver dízimo, nunca deixei de ser ofertante, nunca deixei de fazer aquilo que eu sabia que tinha a fazer para a glória de Deus. E demorou um tempinho, é verdade, mas quando Deus escancarou as portas, foi maravilhoso. Você tem uma noção, um dia, naquele tempo que eu estava, lá em Goiás a gente fala uma expressão, tipo, puxando uma cachorrinha, conhece essa expressão? Aí a minha esposa abriu a porta da geladeira e falou assim para mim, Luiz Nogueira, vem cá. Fala Luiz Nogueira, o sobrenome, e aí tem coisa. Cheguei perto. Ela abriu a geladeira e disse, está vendo só essa geladeira? Ela está parecendo a criação do mundo, aqui só tem água e luz. A Rosiane é sempre engraçada até nos momentos difíceis. E hoje é o aniversário dela, que Deus a abençoe. Ela orou uma vez dentro do supermercado, empurrando o carrinho, só levando o básico do básico. Ela olhou para o céu e disse, Senhor, eu só queria, Pai, encher esse carrinho. Era só o que eu queria. Mulheres têm essas necessidades especiais. E eu entendi, e o meu coração doeu. E Deus, vamos orar, vamos buscar, vamos ser fiéis e vamos ver o que Deus tem que fazer. E chegou o tempo que Deus transformou nossa vida financeira. Tanto, que eu consegui chegar nessa cidade, comprar um apartamento de primeira com a graça de Deus, e Deus ainda me ajudou mais, porque o apartamento que Ele me deu aqui, do jeito que ela queria, sempre é do jeito que ela quer, porque a mulher sempre tem prioridade, né? Todas as vezes que a gente pegava um apartamento, ela não queria, aí finalmente apareceu aquele apartamento, ela viu na internet lá, ela disse, dá uma olhada nesse apartamento, que ela estava em Goiânia ainda, aí nós fomos lá, fotografamos, filmamos, mandamos para ela, ela disse, esse eu quero, é esse mesmo que eu quero. Eu digo, rapaz, só que esse apartamento tem 130 metros quadrados, fica bem perto mais da praia, está em boa viagem, numa situação, é caríssimo. Eu imaginei, pelo que eu já tinha procurado aí, vai ser uns 500 a 600 a 700 mil. E aí o camarada me falou, 320. Eu digo, tem certeza? Segunda vez na minha vida, de forma maravilhosa. Tem certeza? Porque naquele tempo eu só tinha os 30 e tantos mil para dar naquela minha casa, e Deus me deu uma casa no valor que eu tinha. Agora, eu não tinha totalmente, mas eu podia receber aquele dinheiro. Eu fiz um projeto, dei uma entrada e paguei em parcelas, e Ele permitiu que eu pagasse, porque eu não queria fazer financiamento, Ele confiou em mim. E eu comprei minha casa, meu apartamento aqui. Gente, esse Deus é Deus de promessa, Ele é Deus de batalha, Ele realmente responde. E eu e você precisamos apenas fazer uma coisa, que Ele está dizendo, confiança. Não desconfie dEle. Ellen White tem um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte, nada temos que temer contra o futuro, a menos que nós nos esqueçamos da maneira maravilhosa como Deus nos conduziu, quando? No passado. Olha o que Deus já fez, e Ele ainda fará mais abundantemente, além do que podemos pedir ou pensar.
porque Ele é o Deus da bênção, da maravilha, do milagre. E considerando que essa é a minha realidade, eu quero falar para você, como está o seu plano? Você tem sido fiel no dízimo? Você é um ofertante? Você está progredindo com as suas ofertas? Porque a Bíblia diz que é de acordo com o coração. Você tem um plano de pelo menos 1% de oferta? Seja sistemático, dê 1%. É para dar 2%? Dê 2%. 3, 4, 5, 6. É para dar 15%, como o irmão Emídio? Está no seu coração e na sua relação pessoal com Jesus. É você e Ele que define. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus mais uma vez. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque aquilo que eu experimentei na minha relação com o Senhor e das maneiras diversas como eu já fui abençoado, nessa semana nós ouvimos outras pessoas aqui que deram testemunho, mas eu tenho certeza, Pai, que se nós abríssemos um espaço para que tantas outras pessoas pudessem dar testemunhos, nós teríamos muito e muito mais respostas semelhantes. Porque o Senhor é bom, terno e compassivo, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor é Deus de milagre, e com certeza todos aqueles que confiam no seu nome recebem graça, poder, salvação e bênçãos materiais e imateriais o tempo todo. Obrigado, Pai, por tu seres quem tu és, e obrigado porque eu te adoro como meu Criador, meu mantenedor, meu Salvador e meu Redentor, assim como todos esses que estão comigo nesse momento. Colocamos nossas vidas, Senhor Deus, aos teus cuidados, Senhor, e te pedimos, Senhor, faz crescer em nós todo o sentimento que o Senhor desenvolveu nos seus apóstolos, desde Cristo nosso Senhor, e ajuda-nos a viver em consonância com esses grandes fundamentos, porque é isso que nos apresentará no outro lado da eternidade, com glória e salvação, quando o Senhor nos chamar. Te imploro essa bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Oi. Obrigado, pastor Luiz, pelo privilégio da mensagem essa manhã. Nós queremos aproveitar a oportunidade e convidá-los para participar do culto do pôr do sol lá no Parque Dona Lindu, a partir das 17 horas, não é isso? 17 horas a juventude da igreja vai se reunir lá no Parque Dona Lindu para um lindo pôr do sol. Leve sua família e participe. Que Deus abençoe vocês. E amanhã nós estaremos aqui na igreja a partir das 18 horas. Um abraço, felicidade para todos.